série de palavras que com certeza eu vou ministrar uma, mas os pastores vão ministrar outras também, mais uma. Eu creio que nós vamos ter aí uma média de 3 a 4 palavras sobre sacrifício. Amém? Olha para dentro do olho do teu irmão que está do seu lado e diz sacrifício. Sacrifício, Alex, viu? Amém? E é isso que Deus quer falar conosco nesses dias, neste mês e quem sabe no início ainda do mês de maio Deus falará conosco sobre sacrifício. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Ficou para quinta mesmo, né? Não, né? Ah, tá. Então deixa para outra vez, né? Isso. Estamos marcando uma vigília aí, mas a data não deu certo. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo, ou Salmos número 116. Muito conhecido esse salmo aqui, porque ele é um salmo onde o escritor revela gratidão, mas com uma entonação de sacrifício. Ser grato, mas demonstrando sobre a sua vida, sobre si, o desejo de sacrificar a sua vida a Deus. Amém? Glória a Deus. Salmo 116, encontraram, irmãos? Nós vamos ler aqui, vamos iniciar lendo ele aqui, o verso 12, tá? Somente o verso 12 e o 14, para nós entendermos aqui o que o salmista disse sobre gratidão, mas também sobre sacrifício. Salmo 116, 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Esta é uma pergunta para mim e para você. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém? Mais uma vez, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém? Mais uma vez, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, ó Deus. Estamos aqui para celebrar aquele que era, é e há de vir. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Nada mais importante do que Jesus em nós, porque Ele em nós a esperança da glória, Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado por esta noite, por essas palavras que virão, Senhor, sobre sacrifício. Que cada ministrador, cada ministrante da palavra aqui, Senhor, nos outros domingos, Pai, tenha total revelação sobre o que é viver uma vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Por isso, Pai, nos abençoa, abre o nosso entendimento, Senhor, dá-nos clareza, ó Deus, que possamos ter toda a percepção de tudo aquilo que o Senhor quer para nós, meu Pai. E que através destas palavras, Senhor, sairemos daqui abençoados, sairemos daqui, Senhor, mais e mais ainda convictos de que o Senhor é Deus, de que o Senhor reina em nós, de que o Senhor é tudo o que nós precisamos na nossa vida, Pai. Nosso maior tesouro, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e que o Teu Espírito venha ter toda a liberdade aqui nesta noite de falar conosco, de agir em nós nesta noite, Pai, e de trazer sobre nós vida, mudança, transformação, libertação e tudo que o Senhor pretende fazer em nós e através de nós, Senhor. Amém? Diga graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, né? Então nós vamos aqui, então, nesta série, falar um pouco sobre sacrifício, para que fique bem claro para nós e confirme dentro do nosso coração
o chamado de todo cristão, o chamado de todos nós, né? Mas você pode perguntar, pastor, Jesus já não fez isso tudo por mim lá na cruz? A graça já não é suficiente para mim? Lógico que é. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos fazermos ricos, não só financeiramente, mas em outras áreas, em todas as áreas, e principalmente ricos espiritualmente, que é o que mais agrada o coração de Deus, né? Quando nós nos tornamos ricos espiritualmente. Uma pessoa rica espiritualmente, ela, em todo momento, ela se vê como uma pessoa vencedora, uma pessoa conquistadora, e uma pessoa que se apoia em todo momento numa fé genuína em Deus, né? Com certeza isso é muito claro para nós. Mas quando Jesus também, ao sacrificar a sua vida, quando Jesus veio, largou a sua glória, né? Se esvaziou, como diz a Bíblia, deixou a condição de Deus e se fez como homem, como nós, vindo de uma mulher, nasceu também, né? Barriga de Maria cresceu, como todas as mulheres crescem, e a Fabiana com aquele barrigão já, né? Sabe, eu assustei, falei, poxa, barrigão, né? Então ele veio como nós, sacrificou a sua vida por nós. Mas em momento algum, irmãos, Jesus escondeu de nós o fato de que nós deveríamos também viver uma vida de sacrifício. Sacrifício de louvor, né? Sacrifício em santidade, sacrifício em todas as áreas que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida humana, familiar, né? Eu te digo que no final do mês, no início de um mês, pagamento dia 5, você vai receber sobre aquilo que você sacrificou durante o mês, né? Fique um mês sem ir no emprego para você ver se no final do mês tem seu dinheiro. Não tem. Então tudo na nossa vida requer sacrifícios, né? Eu acho que a Lorena deve estar, mas o Diogo esse final de semana aí trabalhou muito, né? Negócio dos ovos de Páscoa aí, essa coisa toda, né? Chocolate. Sacrifício, né? Às vezes o pastor Hélio também, né, pastor? Tem que pegar o carro e ir, distante. Serviços longe, Brasília, Minas. Sacrifício. Em função, ou seja, de nos sustentarmos, em função de termos uma vida financeira, para que possamos viver adequadamente todos os dias da nossa vida aqui nessa terra, em abundância, em paz, em saúde. Com certeza isso não é assim estranho aos nossos olhos. Precisamos de sacrificar em muitas coisas da nossa vida. Viver uma vida de sacrifício também, irmãos, Deus requer para nós, porque é o melhor que Ele tem para nós, né? Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de uma águia, que ainda é uma criança, ou talvez um adolescente, uma águia adolescente, ela tem que, em certo momento da sua vida, enfrentar os sacrifícios que virão pela frente, porque senão ela não vai, né, ser semelhante a quem a criou. Também Jesus na cruz, Ele morreu, sacrificou, né, morreu, ressuscitou, e Ele deu o exemplo que nós também seríamos semelhantes à sua vida. Não na grandeza, não, né, na forma como Deus, mas nós seríamos semelhantes também a Ele nos sofrimentos, nas lutas, nas dificuldades. Por isso Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não escondeu isso de nós. O que é maravilhoso de Cristo é que a sua morte nos trouxe vida, a sua morte nos libertou do império das trevas, nos transporta para o reino de Jesus, do seu Filho, Filho de Deus, o Filho do seu amor. Nós somos transportados, mas a partir de agora, nós somos simples como uma pomba, mas perspicaz, ágil como uma serpente também. Nós precisamos de ser assim. E isso também requer de nós, com certeza, uma vida cristã sacrificando desejos, necessidades,
físicas, emocionais, necessidades em todas as áreas que nós temos. Jesus também, na sua caminhada cristã, desde o dia em que nasceu, né, até mesmo antes de nascer, já havia perseguição, já havia sobre ele, sobre a família dele ali, uma vida de sacrifício. Logo que, então, Jesus começa a ser gerado por Maria ali, o que acontece? Eles têm que ir para o Egito. Lá em Israel começa uma perseguição sobre as crianças são mortas, porque Jesus era o alvo de Satanás, né, para frustrar os planos de Deus. Então, vai para o Egito, fica um tempo ali, né, e ali, na sua caminhada também, ele nasce em um lugar impróprio, um lugar que ninguém aqui queria nascer, lugar onde se guardavam os animais, um lugar com certeza de um cheiro horrível, um lugar, né, com certeza muito carente ali. Jesus nasce naquele lugar, em Belém de Efrata, e ali, então também começa a sua perseguição, né? Herodes manda matar as crianças, e ali José e Maria com certeza teve grandes dificuldades pela frente, para poder criar o seu filho. Sacrifício. Pastor, mas eu aceitei Jesus, agora é um mar de rosas. A partir do ponto em que você sacrifica a sua vida, né, para que Deus seja glorificado na sua vida, para que o Senhor seja exaltado na sua vida. Além do sacrifício, isso vai me proporcionar com certeza vida abundante. Além de eu viver uma vida de sacrifício, né, sacrificando a minha vida, sacrificando a minha carne, sacrificando o meu eu, os meus desejos, né, principalmente nessa vida agora que nós estamos vivendo atual, nesta geração que tudo, né, nos atrai, tudo tenta nos atrair para que tudo seja muito simples, muito rápido. Você pega o seu veículo, entra, né, naquela rua ali do McDonald's, você faz a virada, pede e já sai com um sanduíche na mão. Coisas de poucos minutos, dentro do ar-condicionado, dentro do seu carro, tranquilo. Tudo nos leva a, com certeza, não sacrificar mais. Mas pastor, a modernidade, o avanço, a tecnologia, amém. Mas vida cristã tem que ficar excluso de tudo isso. Sabia, irmãos? Vida cristã é joelho no chão. Vida cristã é você pagar um preço de oração. Vida cristã é o TSD, né? Nosso tempo a sós com Deus. Vida cristã é você deixar o conforto do seu ar-condicionado, da sua casa, e agora deixa eu ali enfrentar uma família, falar de Jesus para aquela pessoa, né? Talvez levar a porta na cara. É esse tipo de sacrifício que Deus quer que nós levamos. Entende, meus irmãos? Então, nesses dias nós vamos falar muito sobre isso, porque a igreja foi chamada para viver uma vida de sacrifício. Quando nós olhamos lá em Gênesis, desde o início, né? Quando Deus chega diante de Caim e vê o que ele fez, o que ele aprontou, né? Então Deus diz para Caim: olha, o pecado todos os dias estará diante da sua porta, mas cabe você dominá-lo. Cabe você sacrificar a sua vida agora. Entende, meus irmãos? É muito maravilhoso nós podermos viver uma vida cristã, com certeza, comendo do bom e do melhor dessa terra, né? Vida abundante, né? Mata o seu leão por dia e pronto, você é um vencedor. Amém. Isso são coisas bíblicas, coisas que Deus deixou para nós. Mas também Deus quer que o nosso sacrifício nos leve a nos render, uma contrição, né? Uma entrega, e isso a nossa carne não vai aceitar. E isso o nosso eu vai dizer: faça isso não, né? Isso é para tolo, isso é para doido, isso é para cristão tolido. Sempre nós vamos ouvir uma segunda voz dizendo que não precisamos sacrificar mais, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Se acomode
ao bem-estar da sua vida, sem precisar de orar, sem precisar de jejuar, sem precisar de sacrificar, sem precisar de orar pelo próximo, sem precisar de ir lá atrás do próximo e trazê-lo para a luz. Não viva sobre isso, não. Viva o conforto que você tem, você já é formado, o teu salário já é abundante, para que você vai fazer mais além disso? Não é isso, irmãos, que é o fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo não é que eu vou viver uma vida perseguida, o tempo todo chorando, o tempo todo me lamentando, o tempo todo sofrendo, não. Mas esse sofrimento que eu estou dizendo, esse sacrifício que eu estou dizendo, é algo que tem que aniquilar a vontade humana, a vontade da nossa carne, que quer viver distante de tudo isso. Que quer viver distante do propósito de Deus. Então sacrificar é algo que enche os olhos de Deus. Não é que o meu sacrifício vai transpor a graça. Não é que o meu sacrifício vai, transpor a misericórdia de Deus, não. Mas Deus quer ver os seus filhos, se sacrificando, cada dia colocando a sua carne no lugar, a sua vontade, o seu eu no lugar onde ela tem que ficar. Isso é o sacrifício que Deus exige de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz o quê? Que eu devo oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, quando eu renovo a minha mente é renovada pelo Espírito de Deus, pela vida de Deus dentro de mim. Eu sei o que é sacrificar. Eu sei que o meu sacrifício, além de colocar eu no devido lugar, isso vai agradar o coração de Deus, irmãos. Porque para as outras coisas eu me sacrifico. Por que eu não vou sacrificar pela minha vida espiritual? Não para que Deus seja mais Deus ou mais poderoso, porque eu me sacrifiquei, nada disso. É porque é um caminho, Assim como Paulo disse lá no capítulo 13, ele falando sobre o amor, ele disse que o amor é um caminho. E no caminho eu encontro pedras, espinhos, adversários, inimigos, salteadores. Esse caminho é difícil. Ele falando sobre salvação, o caminho que nos leva à vida eterna, já foi falado aqui. É um caminho estreito, que exige sacrifício, que exige realmente uma posição, de muitas das vezes, enérgica dentro de mim, para que eu seja formado da forma que Deus quer. Entende, meus irmãos? Então nós vamos falar sobre sacrifício. Fique atento, porque é algo que Deus quer e deseja fortemente para nós. Sacrifício, disposição em obedecer, Sacrifício é disposição em obedecer. Sacrifício fala de sermos semelhantes ao que Jesus também passou, sofreu, lutou e venceu. E sacrificar fala de perda ou abrir mão de algo por um propósito. Entende? Fala de perder ou abrir mão de algo por um propósito. Se você for lá no dicionário, você vai ver que sacrificar é tudo isso, E no salmo que nós lemos, o salmista disse que ele toma o cálice, Erguerei o cálice, levantarei o cálice da salvação. Isso está dizendo o que, irmãos? Abnegação, entrega, sacrifício. Porque a salvação, ela é grátis, ela é de graça, ela não nos custou. Mas viver em Cristo exige sacrifício. Porque nós vamos ter muitos adversários, ao nosso derredor. Até nós mesmos, olhando para dentro de nós, nós temos a nossa carne que não se converte. A nossa carne que tenta o tempo todo as coisas terrenas.
um bom sono, a comida, né? O descanso. Você já observou que quanto mais você dorme, parece que mais o seu corpo quer dormir? Não é isso? Porque é a essência dela. Nós vamos também ter que sacrificar para vencer o inimigo das nossas almas, né? Que tenta emplacar dentro de nós algo de ingerência dele, para que Deus seja um mentiroso aos nossos olhos, né? Sempre o inimigo tenta desafiar a Deus, tentando atingir os filhos dele. Você quer ver você passar dias ruins, terríveis na sua vida? É quando atinge um filho seu. Toca num filho seu alguém para você ver, né? Às vezes você deseja até ir lá matar aquela pessoa, porque mexeu no seu filho. Quando Satanás toca em nós, irmãos, ele consegue atingir um de nós, ele está atingindo diretamente a Deus, o nosso Pai. Esse é o alvo dele. A Bíblia diz que Satanás ele é inimigo de tudo que se chama Deus. Então nós temos que enfrentar a nossa carne, sacrificar o nosso eu, a nossa vontade. Nós temos que enfrentar o inimigo de frente, é um sacrifício que não é fácil. Temos que enfrentar o inimigo todos os dias, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. É terrível, não é fácil. Se você vê por aí um evangelho que, né, é só carro importado, é mansão no Alphaville, Deus tem isso para nós, irmãos, né? Deus tem isso para nós. Em 89, para dizer a verdade para os irmãos, eu não tinha dinheiro para remendar um pneu de uma moto. Mas a nossa caminhada com Cristo, ou seja, a bênção vai nos alcançando. Entende, irmãos? Aí é diferente. Eu vivi uma vida, comecei a minha vida cristã em um ministério que não falava primeiramente da prosperidade da bênção. Nós não aprendemos isso de 89 para cá. Hoje sim, de uns anos para cá, né, quantos ministérios têm se levantado em que em primeiro lugar está a sua vida, a prosperidade, né, o crescimento financeiro, que você tem que ter isso, ter mais aquilo, né, e tenha mais e tenha mais. Mas o seu sacrifício por Cristo fica em último lugar. A sua vida em santidade fica em último lugar. Então não é isso que Deus quer para nós, né? Por isso que o salmista disse: olha, eu levanto o cálice da salvação. Entrega, vida de cruz. Eu queria ler com os irmãos Gálatas 6,17. NTLH, dá para colocar aí, Alex? Gálatas capítulo 6, verso 17, irmãos. É poderoso esse versículo para nós entendermos o que, de fato e de verdade, realmente Deus quer para nós como sacrifício. Gálatas 6, 17. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Cristo. Ele está falando de algo assim maravilhoso, glorioso? Não, ele está falando de algo de sacrifício. Na minha tradução está dizendo o seguinte: sem mais que ninguém me perturbe, pois traga em meu corpo as marcas de Jesus. Na tradução judaica, da Bíblia judaica, está dizendo o seguinte: e agora em diante, não quero que ninguém me cause mais problemas, porque possuo as cicatrizes que comprovam que eu pertenço a Yeshua, a Jesus. Eu tenho essas cicatrizes que vai com certeza demonstrar o quanto eu sofro pelo Evangelho, o quanto eu sofro por amor a esse Deus precioso. Então, de certa forma, irmãos, em contrapartida, eu preciso também sacrificar minha vida.
Não é uma apologia ao sofrimento, mas sim é um sacrifício vivo, assim como Paulo disse lá em Romanos 12, né, que você entrega a sua vida realmente como sacrifício ao Senhor. Não mando eu mais na minha vida, né? Não sou eu mais quem delega as coisas na minha vida, mas é Cristo. Ou seja, isso é sacrificar a nossa vida. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então há uma condição para isso. Agora, irmãos, sacrificar, perder ou abrir mão de algo por um propósito. Por que você está levando a sua vida santa desse jeito? Nossa, você ora muito, você lê a palavra, você é determinado. Sabe, quer saber mesmo o que é o meu propósito? Você vai dizer, vida eterna. Deus não tem esse lugar para mim, Deus tem a vida eterna. Amém, irmãos? Tudo vai passar. Tudo um dia vai passar. E o alvo que nós temos em primeiro lugar como sacrifício poderoso na nossa vida, a vida eterna com o Senhor. A vida eterna com o Senhor. Quinta-feira eu pude provar muito claro isso na minha vida, né? Fomos dar o socorro para a avó da nora do pastor Voltuir, né? Chama Branca, né? Eu pensei que era apelido, é Branca mesmo o nome dela, né? Morreu na nossa mão ali, 83 anos. Quando chegamos no apartamento com tudo ali, a maca, tudo para poder dar assistência ali, para levar ela para o hospital, porque recebemos o chamado para que ela pudesse ir para o hospital. Aí ela só encostou assim, e ficou assim e tal, e apagou. Sabe o finzinho de uma vela? Quem já acendeu vela em casa quando falta a luz? Sabe o finzinho da vela, quando está no finalzinho ali, que ela vai, e eu já peguei muitas cenas assim. Antigamente a gente morou em muito lugar que não tinha energia elétrica. E aí a luz da vela faz assim, finaliza. O pavio, porque o último a finalizar o pavio dela ali acaba-se. Então eu pude presenciar isso muito forte. E aí nós fizemos, né, o Jonathan fez as massagens ali, e respirador, aquela coisa toda, tentando ressuscitá-la novamente, trazê-la à vida. E ela deu 2 respiradas assim, e não aguentou. Deu mais uma, e pronto. Acabou, irmãos. Se ela não tiver esperança, e a filha falou, ainda bem que ela tem Jesus como Senhor. Se ela não tivesse essa esperança, aonde ela estaria agora? Então todos nós iremos por esse caminho. Eu falava para o Marcelo, falava para a Cláudia, olha, esse é o caminho de todos nós ali. E aí na hora que acalmou, que os bombeiros foram embora, e o SVO já vinham para buscar ela ali, e aí na hora que nós fomos embora, eu tirei um momento ali, vamos orar. Aí oramos, né? E já a paz de Deus chegou, porque é o propósito de Deus, a morte. Não vamos ficar aqui para sempre. Então, ou seja, quando eu sei que eu tenho algo mais precioso, quando eu sei que o meu tesouro maior é a vida eterna, eu dou toda a minha vida para que isso realmente seja real um dia na minha vida. Eu pago o preço que for, mas eu preciso realmente chegar a esse lugar que Deus definiu para mim. A vida eterna, a morada celestial. Amém, meus irmãos? Nada é incomparável a este lugar que nos espera. Nada. Por isso eu quero dizer aqui rapidamente para os irmãos. O que eu aprendo com o sacrifício que eu preciso de ter na minha vida? De sacrificar a minha vida espiritual. Para que eu cresça, para que a unção venha sobre a minha vida, para que bênçãos sejam realizadas na minha vida espiritual. Mateus 6, 21. Diz assim, Mateus 6, 21. Ó, o Alex já colocou ali. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora eu te pergunto, irmãos. Quais são as suas prioridades? Se você realmente sacrifica, leva uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, qual que é a prioridade que nós temos?
Porque Mateus 6 fala, 21, aonde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração. Ah, pastor, não devo trabalhar mais, agora eu preciso só orar, ficar em casa, enclausurado ali. Não. Você pode ter o melhor emprego deste planeta, o maior salário deste planeta, mas o maior tesouro que você tem é a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos e irmãos? É a vida eterna com o Senhor. Não tem outra tesouro que se compara ao que Deus preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nada se compara. Esse Alphaville que você vê aí, irmãos, isso aí é uma... Não estou desprezando a favela, mas é uma favela espiritual para Deus. Não vale nada isso aí, quando se compara ao mundo espiritual que nos aguarda. Então por que eu vou ficar preso? Qual que é a minha prioridade? Se eu sei que a minha vida de sacrifício vai me levar a isso aqui. Não porque o sacrifício meu é um mérito, mas porque eu valorizei o que Cristo fez na cruz. A cruz me levou a ser semelhante ao Senhor em sacrificar a minha vida. Assim como Daniel sacrificou, José sacrificou, Abraão sacrificou, eu preciso também sacrificar a minha vida. Eu preciso dar sentido à minha vida cristã. A minha vida cristã não é simplesmente porque eu faço parte de uma igreja, eu tenho meu nome no rol de membros da igreja, eu entrego meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. O cristianismo é muito mais profundo, é muito mais vida. Eu preciso realmente viver esta vida de sacrifício ao Senhor e dizer o tempo todo: Senhor, eis-me aqui. Conte comigo, porque o Senhor já me deu o maior exemplo lá na cruz. Então eu não vou negar o teu sacrifício, levando uma vida relaxada, de qualquer jeito. Não. Tem que fazer valer a pena a minha vida com Deus. Então, no primeiro princípio que eu aprendo aqui, irmãos, revela a condição espiritual de quem vai sacrificar, né? Quando Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro estará o teu coração, isso revela a condição espiritual. Se o meu tesouro está nas coisas deste mundo, é aqui. Uma certa vez, a Lilza foi falar para uma mulher e falar de Jesus para ela ali. E aí ela falou assim, falou o nome dela, falou assim: fulana do céu. Ela falou: não sou do céu, sou da terra. Aí naquele tempo a gente não tinha ainda muito conhecimento na palavra. Ela falou assim: então você vai comer o que é da terra. Meus irmãos, quantas desgraças aconteceu na vida daquela mulher, depois que ela falou isso. Tanta coisa horrível. Filhos perdidos para droga, filhas perdidas na prostituição, tanta coisa horrível. Porque ela era a fulana da terra. O sacrifício, o meu tesouro maior era aqui. Agora, quando eu levo a minha vida em sacrifício, quando realmente eu reconheço a minha posição espiritual, aonde Deus quer me levar, irmãos, tudo isso que eu posso adquirir aqui é apenas uma consequência. Porque um dia eu vou deixar tudo isso. É uma consequência. É uma consequência. É muito importante quando nós aprendemos isso. Que a riqueza que Deus tem para nós aqui terrena, né? Que as oportunidades financeiras, as oportunidades empresariais que Deus tem para nós, é uma consequência da minha vida, do meu sacrifício com o Senhor, da minha vida como filho do Deus vivo, o Senhor de todos os tesouros dessa terra. Aí sim, a riqueza tem valor para mim. Entende, irmãos? Porque muitos que têm aí, estão desprezando. Vocês estão vendo aí os políticos como está, né? É propina em cima de mais propina. E o interessante deles, que é questão de milhões. Não tem nada negócio de 1000, é milhões. Porque o seu tesouro está aqui.
Mas Deus tem um tesouro maior para nós nos esperando, irmãos. Amém? Então, quais são as suas prioridades? Em Marcos capítulo 10, não preciso de colocar não, porque esse texto é grande. Em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 30, fala da passagem daquele jovem que bateu de frente com Jesus, rico, e de repente ele se prostra diante de Jesus, né? E diz: mestre, como o senhor é bom. Tipo assim, não mexe na minha riqueza não. Eu sei que tem algo que o senhor pode trazer para mim, que a riqueza não tem, não pode me dar. Mas, bom mestre, fala algo para mim aí. E aí então, Jesus dá uma aula ali para aquele jovem, para ele desprender daquilo que ele tinha, das riquezas. Porque o seu coração estava preso nas riquezas dele. E o que eu acho interessante nesse texto, irmãos, de Marcos capítulo 10, aliás, 10, 17, que a gente olhando nas entrelinhas do versículo, a gente acha algo assim notável, precioso, né? Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: olha, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás e tal, né? Honra teu pai e tua mãe. Aí ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, posso ir embora agora, eu e a minha riqueza, que eu estou cumprindo a lei, está tudo bem? Aí Jesus continua falando, né? Olhou para ele, que eu achei mais interessante no versículo 21. Se o Alex estiver projetando aí, coloca o 21. Jesus olhou para ele, e o que aconteceu, irmãos? Quando Jesus olha para ele, Jesus ama ele. Porque era a mesma coisa de Jesus falar assim: bobinho, você está achando que você me engana? Mas Jesus disse: eu te amo, e por eu te amar, desprenda da tua riqueza. Vá agora, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não é que Jesus queria fazer ele um miserável ali, um pedinte depois, né? Pedindo esmola porque eu não tenho mais nada, acabou com tudo. Não, irmãos. É porque estava preso o seu coração na riqueza que este mundo poderia oferecer a ele. Porque a palavra de Deus diz que se a minha mão fazer pecar, que eu arranque ela. Ou seja, eu tenho que fazer algo intransponível, algo que está além das minhas forças, porque o maior valor que eu tenho é o céu, não é aqui. Então eu preciso de desgrudar das coisas que me atraem neste mundo, para que eu receba a vida eterna com o Senhor. Porque lá, irmãos, lá é precioso demais. João, tendo uma visão, a visão dele era como se ele estivesse andando em ruas de ouro. Você já entrou em algum condomínio aí luxuoso do planeta? Pode ser nos Estados Unidos, aonde você for, que tem ruas de ouro. Muros de cristais. Pastor ele mexe com vidro, né? Ele sabe o tanto que é lindo os cristais, né? Não existe isso aqui, irmãos. Então Jesus fez esse teste com ele para que ele se desprendesse. Entende? Para que ele se desprendesse. Não para o fazer pobre, miserável, né? Não. Então, o que esse jovem fez? Virou as costas para Jesus e falou assim: não, isso aí eu não dou conta não. Tem muitos fazendo isso aqui, nesta terra, irmãos. Muitos. Isso aí, não dou conta. Não, infelizmente não dá para mim. Então, quando nós encontramos com Jesus, irmãos, Jesus quer então que a nossa vida se posicione semelhante a Ele, de sacrifício, de tudo aquilo que, ao sacrificar, porque quando nós sacrificamos algo que, se deixarmos ser levados por aquilo, vai nos autodestruir a nossa vida, vai nos destruir,
acabar conosco. E além de nós perdermos a vida eterna com o Senhor, separados da glória do Senhor. Entende? Então, eu preciso de entender o que eu aprendo aqui, né? Que o meu maior tesouro é o Senhor, porque isso revela, quando o meu tesouro, aonde estiver o meu coração, aí estará o meu tesouro, revela a minha condição espiritual, revela quem eu sou. Esse jovem, Jesus revelou quem ele era, mas antes de tudo isso ele disse, olha, eu amo. Jesus o amou, porque sabia que ele estava realmente sendo enganado pelas coisas deste mundo. Mateus 11:12 diz, os que se esforçam, os que sacrificam, são aqueles que conquistam o reino. O que está dizendo Mateus 11:12? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, força é algo que está aliado a sacrifício. Não tem como mudar essa questão, né? Força é sacrificar. Força é ir além do que você está vivendo, né? Mateus 11:12 fala sobre isso. Amém? E aí, ainda voltando ao texto que Jesus falou do jovem rico, teve um momento em que ele falou o seguinte, é difícil, ele falou para os seus discípulos, depois que ele foi embora, ele falou para os seus discípulos, como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Ele estava dizendo o que, irmãos? De riqueza mesmo? Não, ele não é contra os ricos. Ele estava dizendo como é difícil aqueles que são apegados à riqueza entrar no reino dos céus. Aí ele fez a comparação do camelo, né? É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O segundo ponto que eu aprendo sobre sacrifício, 1 Samuel 10:8, é o caminho mais curto para as vitórias, irmãos. Viver em sacrifício é o caminho que me leva mais rápido para a vitória que eu tenho. Mas quando eu não me sacrifico, quando eu faço de Jesus assim, como um cartão de crédito, o dia que eu vou lá eu faço, não recebo nada. Mas viver uma vida em sacrifício, com certeza, as vitórias são curtas e rápidas, elas vêm nas minhas mãos. Rapidamente eu conquisto elas para mim. Entende? E nesse versículo fala um pouco, né, sobre Saul, né? Vá na frente, aliás, o sacerdote Samuel orientando Saul, né, ele disse, vá na frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue-lhe e lhe diga o que fazer. Saul estava no processo para entrar como rei, né? E ali então ele tinha em suas mãos o grande sacerdote, o grande profeta, aliás, Samuel, que lhe orientou e lhe disse, olha, Saul, tudo que você vai conquistar daqui para frente tem que ser em sacrifício ao Senhor. Por isso que ele foi à frente, fez um sacrifício a Deus, né? Porque todo profeta então tinha os princípios do sacrifício, e ele sacrificou para que depois então ele fosse ungisse Saul como rei. E as promessas, se você for ler esse texto todo, você vai ver, esse capítulo todo, as promessas que Deus deu a Saul, é que ele seria um grande conquistador. Mas ele fez tudo ao contrário, nós sabemos, né? Se projetou, entronizou como, né, não precisasse de Deus, e depois nós vimos a derrota dele, o quanto foi terrível para ele viver dessa forma. Então, eu aprendo aqui, irmãos, que Saul foi orientado por Samuel a obedecer em tudo. Quando eu obedeço em tudo, quando eu levo uma vida de sacrifício em obediência total ao Senhor, o caminho das vitórias é mais curto, é mais rápido, né? É muito mais rápido, vem muito rápido para a minha mão, né? Ok? Em nome de Jesus. Eu queria ler aqui Isaías 53. Deixa eu ler com os irmãos, 53, verso 1 adiante.
Isaías 53 diz assim, preste atenção nesta palavra, irmãos. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Aqui o profeta falando, o messiânico falando de Jesus, na Isaías. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Olha o sofrimento de Cristo por nós, hein? Verso 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, e ele não abriu a sua boca. Como julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tinha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede até hoje. Então essa é a vida de sacrifício do Senhor. Mas quando eu olho a Bíblia, parece que eu só vejo Jesus. Nossa, aqui Isaías já contava há 700 anos da vinda de Jesus. O seu sofrimento, a sua luta, o seu sacrifício, para nos dar de bandeja, irmãos, o modelo de como chegarmos à cidade santa, à cidade celestial. Então, o que eu aprendo aqui, nem Deus quis poupá-lo. Nem Deus quis evitar o sacrifício de Jesus, irmãos. Então Deus também, não é que Ele está te exigindo, mas é um caminho que leva, com certeza, a sermos vitoriosos quando nós sacrificamos a nossa vida para a dependência de Deus, estarmos juntos com o Senhor. Outro ponto que eu preciso de aprender aqui, Gênesis capítulo 22, 8. Dependência de Deus e não ser dependente do mundo, da carne, do inimigo. Quando você coloca o seu tudo no altar do sacrifício, automaticamente você se liberta de tudo que lhe aprisiona, colocando Deus na obrigação de te sustentar, entre aspas, Deus na obrigação de sustentar. O que diz aqui Gênesis 22, 8? Respondeu Abraão:
Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão foi ao sacrifício até as últimas consequências, irmãos, né? Ele foi até as últimas consequências. Ainda chegou ao ponto de levantar ali, né, aquele instrumento que ia degolar, destruir o seu filho, matar ele. Porque ele vivia uma vida de sacrifício a Deus. Interessante que a fé dele era tanta que o mesmo Deus que pediu para sacrificar o seu filho era o mesmo Deus que podia ressuscitá-lo. Então viver em sacrifício é isso, né? É ir até as últimas consequências. Abraão não abriu a boca para sua esposa, Sara. Foi determinado para fazer aquilo que Deus determinou na vida dele. Vivermos uma vida em sacrifício, irmãos, nós precisamos de viver ela até as últimas consequências. Se for preciso eu entregar a minha vida, né, por amor a Deus, que me mate. Como aqueles que estão sendo mortos lá no Oriente Médio, né? De vez em quando a gente vê aí no WhatsApp, no Facebook, sei lá, pela internet, aquelas pessoas enfileiradas ali na praia, e todos sendo degolados, mortos ali, por amor a Deus. Ou seja, não dando valor a esta vida, mas porque quer a outra que está ali esperando, né? Assim como foram também os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, né? Hebreus narra muito claro, aqueles homens, aquelas mulheres, né, que não amaram essa vida, porque sabia que tinha algo de melhor lhe esperando, né? Amém? 2 Samuel 24, de 21 a 24, fala também de sacrifício, revela o que está no coração de uma pessoa, né? Aqui nesse capítulo, fala de um pecado que Davi cometeu, né? Quando deu ouvido a Satanás. Depois você pode ler esse texto mais com calma. A gente olha em Davi e pensa que deu tudo certo, mas ele deu ouvido ao diabo, né? E por isso então Deus o castigou, o povo de Israel, porque ele deu ouvido. Deus tinha a palavra, mas quando o inimigo sugestionou para ele que ele fizesse, ele obedeceu o inimigo. E aí Deus então castigou toda aquela nação. Respondeu 2 Samuel 24, deixa eu ir, Alex? 24, 21, estamos terminando, viu, irmãos? Falar de sacrifício é algo maravilhoso. E disse, porque o meu Senhor, rei, veio ao seu servo, respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. E é nesse texto que Davi disse, olha, aí aquele senhor ali, Araúna, ofereceu a terra então a Davi de graça, totalmente de graça. Ele falou assim, não, eu quero que custe algo, porque eu não ouso chegar diante de Deus sem lhe oferecer algo que não lhe custe nada, que não me custe nada. Então, próprio Davi tinha uma vida de sacrifício ao Senhor. Depois de toda aquela praga que houve no meio do povo, as pessoas, os israelitas, morreram muitas pessoas ali por causa da desobediência de Davi. Então Davi, para que cessasse aquela praga, né, ele adquiriu aquela terra ali, né, e edificou ali um altar ao Senhor para que aquela praga então cessasse. Mas ele disse, olha, eu quero te comprar, eu não quero ela de graça. Porque tem que haver sacrifício quando a gente faz as coisas para Deus. Foi isso que ele quis dizer. Então, quando nós fazemos algo para o Senhor, tudo tem que ser em sacrifício. Ah, é fácil eu levantar de madrugada e orar? Não é, irmãos. Ah, é fácil eu ir para a igreja no domingo, largar coisas? Não é. Mas é um sacrifício que eu tenho que fazer por onde, né? É um sacrifício que Deus espera que eu faça, né? Salmo 50, verso 12 também fala, né? O sacrifício não ajuda a Deus, mas sim a pessoa que realiza, né?
assim a pessoa que realiza. Eu estava conversando com um vizinho meu lá de serviço essa semana, e ele dizia assim, com muita satisfação, com muita alegria, né? A gente entrou no assunto, e aí ele pegou e falou assim, não, eu tenho 2 células, eu tenho uma com as pessoas lá, e eu tenho uma com pessoas que têm problema de audição, surdo e mudo. E aí eu e minha esposa fizemos um curso de Libras, né? Para a gente poder, olha só para você ver, sacrifício. Agora o senhor me dá licença que eu tenho que ir embora, porque eu tenho que ir para a faculdade. Um pai, uma criança, tem uma criança, né? Uma menininha, que nasceu há pouco tempo agora, casado. Dali, do serviço, já ia para a faculdade, né? Sabe lá os dias das suas células, 2 células. É sacrifício, irmãos, que nós precisamos de fazer. Deus não chama os ociosos. Deus chama aqueles que têm muita coisa para fazer. É interessante isso. Deus não chama aquele que está ali tranquilo, né? Só na praia não. Deus chama aqueles que você talvez não vai ter tempo nem para respirar. É desses que Deus quer. É dessas pessoas para sacrificar. O Alex não tocou lá ainda, eu estou indo, viu, irmãos? Não estou brincando, não é isso não. O último ponto para nós, 50:12, olhou aí? Salmo 50:12. Estamos terminando, o último ponto agora, irmãos. Para nós orarmos e levarmos a nossa bênção nesta noite, em nome de Jesus. Se eu tivesse fome, eu precisaria de dizer a você, Deus falando conosco, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Amém? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Até de sermos agradecidos a Deus, é como um sacrifício que eu faço ao Senhor. É fácil nós chegarmos diante de Deus e termos um coração tão grato. Isso exige de nós realmente um reconhecimento muito profundo, irmãos. Do quanto Ele nos ama, do quanto Deus, né, é amado por nós. E para nós finalizarmos, Hebreus 10:19-23. A expressão sacrifício vem da palavra hebraica korban. Tem até uma igreja batista korban, né? A raiz é aproximar ou ser trazido para perto. Entende? Sacrifício significa então aproximar, ser trazido para perto. O sacrifício da segurança total da resposta de Deus. O sacrifício me transporta para uma realidade onde todas as coisas são possíveis. Entendeu como é bom sacrificar? O sacrifício me leva para uma realidade onde todas as coisas são possíveis. Tudo é possível quando eu sacrifico a minha vida, né? Quando eu sacrifico ao Senhor. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa. É 10, é isso mesmo, 10:21. Sacerdote sobre a casa de Deus, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O 23 agora, para finalizar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Aquele que prometeu é fiel. Então,
O sacrifício nos dá segurança total da resposta de Deus. E o sacrifício nos transporta para uma realidade onde todas as coisas são possíveis. Amém, meus irmãos? Amém? E um dos sacrifícios também que a Bíblia narra com muita... Todos nós já sabemos, né? O sacrifício que Deus quer. Coração quebrantado. Amém? Contrito. É isso que Deus quer também de nós. Porque estar contrito, estar quebrantado, sempre vai exigir de nós um sacrifício muito grande. Porque nem sempre queremos nos quebrantar diante do Senhor. Mas quando eu pego, né, esse sacrifício em quebrantar-me o meu coração, Deus age na minha vida. Não tem como Deus não responder. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas primeiro eu tenho que me sacrificar, né? Quantos estão agora no mundo aí, irmãos, vivendo aquilo que agrada a carne? Quantos estão aí, né, dando prazer às coisas deste mundo, as drogas, as bebidas, a coisa que agrada a carne? Mas orar, mas Jesus, não querem ter o sacrifício. Mas todos aqueles que sacrificam a sua vida a viver esse caminho com o Senhor, a passar pela porta estreita ali com o Senhor, com certeza a sua vitória é muito grande. A vitória é grande, viu, irmãos? Compensa vivermos essa vida em sacrifício ao Senhor. Eu queria que você então ficasse em pé agora. Coloque-se de pé, por favor.